Irmãos, boa noite mais uma vez. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 6, só para você aprender como era no princípio da humanidade e como é hoje. Você entender, pastor, eu quero entender, porque essa doutrina do Espírito Santo é a doutrina, se não for, para mim é a mais importante. E aí, pastor? A doutrina do Espírito Santo se você souber o quanto é importante, é imprescindível o Espírito Santo, você vai buscar o Espírito Santo a partir de hoje, em vez de ficar perdendo tempo, pedindo coisas temporais. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos, aqui, os problemas de vocês, se vocês se empenharem, vocês vão conseguir resolver. Não precisa se preocupar com querer colocar esses problemas em cima de Jesus, não. Ele até recebe, mas ele gostaria que você tivesse preocupado com o que é mais importante. Se vocês se lembram daquelas duas irmãs, a palavra diz que quando Jesus chegou na casa delas, uma fez o quê? Ficou aos pés de Jesus, recebendo o ensinamento. A outra não, a outra estava preocupada com a mesa, com a comida, com como que ela ia fazer, para lá, para cá. E Jesus falou para ela, fica calma, que a sua irmã escolheu a melhor parte. Amém? Aprendam a selecionar os pedidos de vocês, para que vocês não fiquem marcando passo. Às vezes você chega aqui querendo solução de um problema, mas o que está faltando para você é estrutura. Deus pode resolver o problema, mas sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai estar com outro quê? Com outro problema. Mas por que você vai estar com outro problema? Falta de estrutura. Quando a pessoa está sem estrutura, irmão, o que não falta na vida dela é problema. É um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Mas quando a pessoa está iluminada, quando a pessoa tem uma sabedoria elevada de Deus, quando ela tem uma direção espiritual, ela consegue ter uma estabilidade. Jesus tinha uma estabilidade. Jesus vivia em altos e baixos? Vocês não viram Jesus viver em altos e baixos. Jesus chorou por causa de dinheiro alguma vez? A Bíblia, e ele era humano, hein? A Bíblia não fala que Jesus chorou por causa de dinheiro. A Bíblia não fala que Jesus teve problema nenhum pessoal. Ele estava cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de quem? Fazendo a obra de Deus. Ele estava construindo o reino para nós, e preparando a volta dele para a glória. Ele confirmou o propósito de Deus na vida dele e quer confirmar na sua vida. Mas você precisa se entregar de coração. Não adianta ficar vindo na igreja e não ter essa entrega de coração. Se interessar pela palavra de Deus é um dos meios de enchimento do Espírito Santo. Se interessar pela verdade, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa vem para a igreja, para quê, pastor? Para essa busca espiritual, para receber essa promessa do dom do Espírito Santo, de onde flui toda a unção. O Espírito Santo é que dá a unção. O Espírito Santo que deu a unção a Sansão, para que aquele homem fosse forte daquela maneira. Mas não era só forte, era inteligente também. Só que o que aconteceu? Sansão começou a abusar dos dons. Sansão, ele perdeu a submissão. Sansão, ele não se arrependeu no meio da missão dele, do meio dos erros. Ele foi até as últimas consequências do pecado. Por quê? Porque ele não se arrependeu, irmãos. Ele não se arrependeu, ele só se arrependeu no final.
E Deus é tão maravilhoso que mesmo assim, no final, Sansão conseguiu cumprir parte do propósito para o qual ele tinha sido levantado por Deus, que era a destruição dos filisteus. Amém? Ele conseguiu em parte destruir os filisteus. Por quê, pastor? Porque apesar de ter recebido a condição, ele não honrou. Ele não honrou. Naquele tempo, o Espírito Santo era dado temporariamente. Vocês têm que entender isso. No tempo, pastor, por que Sansão? O que aconteceu com Sansão? Ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu o Espírito Santo. Isso não acontece mais hoje. Quando uma pessoa é selada, ela não volta. Ela não volta. Por quê, pastor? Porque não volta. Porque o Espírito Santo é uma garantia. E se Deus dá uma garantia, é porque a redenção não pode ser mais perdida. Mas para receber o Espírito Santo, nós temos que cumprir a nossa parte em relação à fé. Não é em relação à obra, mas é em relação à fé. Eu preciso de fé para quê? Para receber o Espírito Santo. Eu preciso de fé para quê? Para crescer. Eu preciso de fé para crescer. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso me superar cada vez mais, irmão. Eu preciso renunciar ao meu eu cada vez mais, porque esse crescimento vai dependendo de quê? Cada vez mais eu vou me entregando, mais eu vou o quê? Mais eu vou crescendo. Então Deus prometeu a doação do dom do Espírito Santo. Ele prometeu esse derramamento espiritual nos últimos dias para quê? Para que nós fôssemos fortalecidos no Senhor. A armadura de Deus nada mais é do que, pastor? Do que o Espírito Santo. Nós precisamos da armadura de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Os discípulos de Cristo têm o Espírito Santo. Têm o Espírito Santo. Amém? Mas discípulos de Cristo por quê? Porque receberam Cristo de coração. Discípulos de Cristo não são porque estão na igreja. É isso que eu tenho falado com vocês. Tem gente que acha que porque está na igreja, tem gente que acha que por causa da posição, por causa do uniforme, ela é alguma coisa, ou ele é alguma coisa. Mas nós só somos alguém diante de Jesus através da fé. Amém? Nós somos filhos de Deus se de fato e de verdade nós recebemos Jesus como Senhor. Se de fato e de verdade nós estamos amando a Cristo. E Jesus falou o quê? Se me amardes, vocês farão o quê? Guardarão os meus mandamentos. Então qual é o propósito, pastor? Primeiro eu ouço a palavra e recebo ela onde? E guardo ela onde? Guardo ela não é aqui não, porque aqui todo mundo guarda. Aqui todo mundo guarda. Mas Jesus quer que nós guardemos aonde? Aqui no coração. Aqui no coração, amando. Amando em que sentido? Odiando a partir do momento que eu recebi uma mensagem, toda mensagem que for contrária a Cristo, eu vou reprovar, diga glória a Deus. Se uma conduta é contrária ao mandamento de Cristo, eu vou fazer o quê? Eu vou reprovar. Então o Espírito Santo ele te fortalece, o Espírito Santo ele te encoraja, o Espírito Santo ele te sela como filho de Deus, o Espírito Santo ele vai te limpando, ele vai te santificando, ele vai te transformando, ele vai te ensinando o Evangelho, ele vai te dando sabedoria, ele vai te dando temor de Deus, respeito, mais respeito a Deus. Nós vamos nos aperfeiçoando, irmãos. Esse poder, ele é recebido nesse primeiro contato de fé com Jesus, e ele o quê? E ele cresce. Glória a Deus. E ele cresce. Vocês vão ver
Se eu pegar hoje uma mensagem minha de 5 anos atrás e uma de hoje, eu vou dizer assim, não era eu. Vocês estão entendendo, amém? O pastor Luiz Fernando vai ver a diferença na voz, a diferença na disposição, mais coragem para falar, mais ousadia para falar, mais conhecimento para falar. Por quê? É um sinal do enchimento de quê? Enchimento do Espírito Santo. É um sinal de que houve um derramamento de Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor buscou, porque eu busquei, porque eu permaneci, porque eu sofri os ataques do inimigo e não recuei. Tem gente que não vem mais na igreja. Não vem, aparece aqui de vez em quando, para não dizer que não está vindo mais. De vez em quando aparece aqui, mas está em casa assistindo novela. Eu estou cansada. Eu tenho que fazer a janta. Mas não tem força para chegar até aqui. Por quê? Pastor, você vai dizer que essa pessoa não tem o Espírito Santo? Eu não vou falar isso. Mas temos que nos avaliar. Nós temos que nos avaliar. Eu vou chegar nesse ponto. Nós temos que nos avaliar. Nós temos que avaliar o nosso novo nascimento. Será que realmente eu nasci? Amém? O cantor falava que ele nasceu há 10 mil anos atrás. Mas pela música a gente via que ele não sabia nada. Ele falava assim, eu nasci há 10 mil anos, o quê? Há 10 mil anos atrás. Mas na verdade ele não sabia nada. Ele não sabia nada, Raul Seixas não sabia nada. Um pobre coitado. Era um homem inteligente, sábio, mas não sabia o quê? Não sabia nada. Por quê, pastor? Porque nós temos que conhecer Cristo. Porque nós temos que nos entregar a Jesus de todo o nosso coração. Nós temos que buscar as revelações. Nós temos que orar. Nós temos que orar com vontade. Nós temos que aplicar o nosso coração na vida cristã. Não ficar dividido entre o mundo. Não ficar dividido entre os anseios do corpo. Amém? A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, porque isso é bíblico, é um princípio bíblico, que todos nós fomos concebidos em pecado. Nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Não adianta você negar isso. Isso quer dizer o quê? Que todos nós éramos pecadores, estávamos condenados à morte. Isso você tem que conhecer, pastor. Por que eu tenho que me converter? Porque a conversão é uma dádiva de Deus. A conversão é uma porta aberta para você ser salvo, para você viver, para você viver agora o Espírito, e depois, na volta de Jesus, viver também o corpo. Amém? Porque o corpo, às vezes a pessoa fala, pastor, mas como é que pode? Fulano morreu com câncer, como que pode se ele era crente? Mas foi o corpo. O corpo realmente estava sujeito à morte, mas o espírito não. O espírito, depois que a pessoa entregou a vida para Jesus, depois que a pessoa se converteu de todo o coração, o espírito dela está vivo e muito vivo. O espírito dela está vivificado. Por quê? Porque tem a comunhão com o Espírito Santo. Então essa pessoa, ela não morre mais. Ela não morre mais. O corpo dela vai para o pó, mas o espírito vai para onde? O espírito vai para junto de Deus. E tem a promessa da ressurreição do corpo ainda, que foi para o cemitério, que foi para botar o fogo. Como é que fala, pastor? Aqui, quando bota fogo e vira cremado, né? Quando foi cremado, tem ainda a promessa da ressurreição de quê? Do corpo. O corpo vai ser ressuscitado, irmão, mas o espírito não. O espírito está vivo. Às vezes a gente confunde, pastor, morreu agora só quando Jesus voltar. Não,
o espírito já está lá. O corpo não, o corpo voltou para o pó, mas a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo de glória. A Bíblia diz que o corpo vai ser transformado num corpo de glória, ou seja, esse corpo deficiente que nós temos, esse corpo que adoece, esse corpo que morreu até doente, ele vai ser glorificado. Irmãos, são muitas promessas maravilhosas. Nós não temos nada a perder nesse mundo se nós estivermos em Cristo Jesus. Então, eu tenho que buscar as revelações, eu tenho que compreender as coisas de Deus, eu tenho que me humilhar perante o Senhor, porque isso é um dever nosso. Essa dependência de Deus é um dever nosso. Deus, Ele nos dará condições mediante uma disciplina. Deus, Ele nos dará condições mediante essa busca. Amém? E nós teremos a ajuda de Deus. Nós temos essa ajuda de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós temos a ajuda de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos a autoridade, nós temos a força, nós temos a estrutura emocional. Tudo isso provém de quem? Isso provém do Senhor. Amém? Mas no começo o que acontecia? O Espírito Santo lutava com o homem. O Espírito Santo lutava para converter o homem. Amém? Lutava. Olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o quê? É carne, porém os seus dias serão o quê? Serão 120. O que aconteceu no princípio, pastor? Deus deu um prazo para o homem se converter. O Espírito lutava com o homem em que sentido? Deus batizava um homem como batizou Noé nesse tempo aí, e Noé pregava o quê? Pregava a palavra da salvação para aqueles homens. Noé pregava a conversão para aqueles homens, e os homens não queriam nada. Os homens não queriam nada, irmão. Deus, ele iluminou Noé, ele inspirou Noé com sabedoria, e Noé era um homem convertido que foi usado por Deus para converter o povo da maldade para o bem. A luta do Espírito Santo era essa. Deus, ele lutava para que os homens se convertessem. Ele lutava para que os homens frutificassem com justiça, saíssem da maldade, saíssem da inutilidade. Amém? Como foi nos tempos de quem? De Noé. Mas o que acontecia? A palavra diz que a carnalidade estava o quê? A carnalidade estava o quê, igreja? Aumentando. Olha o que diz no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, o quê? Continuamente. Então a carnalidade estava aumentando. Aí Deus fez o quê, pastor? Deus deu 120 anos. Deus deu 120 anos para o homem se converter. Glória a Deus. Deus usou o profeta para falar, para chamar os pecadores. Depois Deus usou Jeremias, Deus usou Isaías, Deus usou o Espírito Santo através desses homens para lutar para que as pessoas se convertessem. Digam glória a Deus. Para que as pessoas se convertessem, para que as pessoas ouvissem. Olhe para mim, por favor, levante a cabeça. Para que as pessoas ouvissem. Era imprescindível ouvir, irmãos. Se você não ouvir a mensagem, você não tem como crer. Como que eu vou crer se eu não ouço a mensagem? Você entra numa igreja para não ouvir a mensagem, você está perdendo tempo.
Se a igreja não prega o evangelho, eu volto a repetir: saia fora. Saia fora. Pastor, aqui eu não gosto do senhor, mas aqui tem o evangelho. Você pode falar de mim, mas eu tenho alimento. Eu tenho alimento para te dar. Eu tenho um alimento espiritual. Eu tenho o pão que sai da boca de Deus para te entregar. Diga glória a Deus. E você tem que buscar esse alimento. Você tem que ouvir. Mas o que aconteceu nesse tempo aqui, pastor? Os homens não ouviram o conserto proposto. Eles não ouviram, eles não queriam ouvir. Digam glória a Deus. E o Espírito Santo, ele usava, ele dava força, como ele deu força a Noé para construir a arca, irmãos. O Espírito Santo, ele dava força especial, como ele deu a Sansão. A palavra diz que Sansão rasgou um leão. Ele confrontou com um leão. A Bíblia diz que ele rasgou um leão de alto a baixo. Ele deu sabedoria a Gideão para vencer guerras. Isso é o que, pastor? Tudo isso é dom do Espírito Santo. Revelações. A pessoa saber o que ela não sabe. Você pode saber o que você não, porque Deus vai entregar a você. Deus vai te dar entendimento do problema do casamento, vai te dar entendimento do problema da sua vida, do problema espiritual. Para quê? Para a sua vida melhorar. Diga glória a Deus. Vai te dar melhora como pessoa. Para quê? Para que as portas se abram para você. Tem muita gente, irmãos, que as portas se fecharam, sabe por quê? Por causa de falta de condição espiritual. Tem gente que se torna pessoa insuportável. O outro não consegue prosperar por falta de inteligência. Mas tudo vem de quem? É dom de Deus. É dom de Deus. Pastor, não estou me sentindo bem. Por quê, irmão? Ah, pastor, estou agitado. Mas por quê, irmão? Ah, não, tem que tomar o remédio. Não, não é o remédio. É a sua estrutura. É a sua estrutura. A cura, ela depende mais de nós do que do remédio. Diga glória a Deus. A cura depende mais de nós. Nós temos poder para recebermos a cura, para sermos curados. Mas nós temos que ter o que, pastor? Força espiritual. Diga glória a Deus. Nós precisamos ter ânimo. Nós precisamos ter disposição, irmãos. O Espírito Santo é o que é, pastor? É o agente da personalidade de Jesus. O Espírito Santo faz você se identificar com Cristo. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo ele age, você se torna cada dia mais igual a quem? Igual a Cristo. Você se torna mente de Cristo, pensamento de Cristo, palavra de Cristo, atitude de Cristo. E isso faz de você uma pessoa o quê? Uma pessoa maior. Faz de você uma pessoa melhor. Diga glória a Deus. Esse é o batismo, pastor. E quando Deus quer encher, quando Ele quer encher, irmãos, é porque a imagem de Cristo, ela vai sendo aperfeiçoada cada vez mais. Não é simples confissão. Eu tenho que vigiar o meu novo nascimento? Tenho. Mas eu tenho que ver o fruto. Eu tenho que ver a minha prosperidade espiritual. Eu tenho que ver a minha melhora. Eu tenho que ver a melhora de qualidade. Melhora de qualidade como marido. Melhora de qualidade como pai. Melhora de qualidade como mãe. Melhora de qualidade como servo de Deus. Principalmente como servo de Deus. Porque se é servo de Deus, vai servir as pessoas também. Glória a Deus. Vai melhorar, pastor, eu vou melhorar porque eu quero a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E isso vem pelo Espírito Santo. Mas Jesus disse qual a fórmula. Qual é a fórmula? Como que isso acontece? Abre lá em João 14. Glória a Deus. Versículo 12. João 14, 12. Todos encontraram, amém? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu
faço e fará maiores que estas, porque eu vou para onde? Presta atenção, irmãos, olhe para cá. Jesus está dizendo que se você crê nele, você vai representá-lo. Você vai fazer o que ele faz. Olhe para mim, irmãos. Olhe para cá. Você vai representar Jesus se você crê nele. Se você crê em Jesus, você vai fazer a obra no lugar de quem? De Jesus. E ele diz que você vai fazer muito mais do que ele fez. Ele estava se referindo aqui a esse ganho de almas, esse fomento por almas. Pastor, eu quero almas. Jesus não estava falando aqui de milagres, de cura, de libertação. Ele estava falando de ganho de almas. Jesus estava falando aqui que nós teríamos condições de falar dele, ou falar como ele, ou transmitir a mensagem dele, e ganharmos mais o quê? Mais almas. Ou seja, eu tenho que crer em Jesus para falar como Jesus. Eu tenho que crer em Jesus para representar Jesus. Porque se eu creio em Jesus, eu já estou o quê? Eu já estou o quê? Eu estou salvo, irmão. Se eu creio em Jesus, eu já estou salvo. Diga glória a Deus. Vocês creem em Jesus e eu creio que vocês já estão salvos. Nós cremos em Jesus e eu creio de todo o coração que nós estamos salvos. Diga glória a Deus. Mas crer em Jesus para quê? Para fazer o que ele faz. Crê em Jesus porque se identifica com ele. Crê em Jesus porque se identifica com ele, por quê? Por causa da obra dele. Crê em Jesus porque você faz igual ele faz, porque você ama o próximo como ele ama. Porque você ouve a voz de quem? De Deus como ele ouve. Você é fiel a Deus como ele é. Então ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então não tem como uma pessoa dizer que crê em Cristo e não conseguir fazer as obras que Jesus faz. Amém? Não conseguir representá-lo bem, não conseguir representá-lo fielmente, irmã. Se você crê em Cristo, você representa Cristo fielmente, mais e mais a cada dia. A cada dia, pastor, eu estou sendo igualzinho a Jesus. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. O orgulho caiu por terra. A mágoa caiu por terra. O ressentimento caiu por terra. Aprendeu a amar, aprendeu a perdoar, aprendeu a fazer a vontade de Deus. Está representando quem? Está representando Jesus Cristo. Pastor, o sinal da presença de Cristo é quando eu estou fazendo como Cristo. É quando eu estou representando Cristo. Aí ele diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, se vocês estiverem me representando, fazendo aquilo que eu faço, vocês podem pedir em meu nome. É porque esse versículo aqui, tem pastor que diz que isso aqui é um cheque em branco. O cara pede o que ele quer, mas não é isso. Jesus colocou um limite aqui. Ele não deu o cheque em branco. O limite sou eu. Ele falou: o limite sou eu. O limite é a minha vontade. Ah, não. Aí eu pego um versículo desse aqui, isolo e digo assim: irmão, peço o que você. Aí você está caindo num erro, num engano muito grande. Isso aqui é casca de banana do falso profeta. Ele bota você para escorregar nisso aqui. Amém? Tudo quanto pedides em meu nome eu farei. Esse tudo aqui, ele fala tudo quanto pedides, mas em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o quê? Ele repete: se você pedir em meu nome, não peça em seu nome não. Cuidado com o seu capricho.
Cuidado com a sua pretensão, cuidado com esses pedidos bobos que você vem fazer aqui dentro da igreja. Amadureçam espiritualmente, irmãos. Saibam pedir, porque se você não souber pedir, é porque você não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não pede errado, não. Quem tem o Espírito Santo só pede certo. Quem tem o Espírito Santo tem o selo de Deus. Selo de Deus quer dizer o quê, pastor? Qualidade. Qualidade, personalidade. Já tem um fundamento que vai dar condição de construir uma vida frutífera. É o selo de Deus. Aí ele diz assim: se me amardes, aí ele confirma: guardareis os meus o quê? Os meus o quê? Os meus mandamentos. Então presta atenção, irmãos. Pastor, como que eu recebo o Espírito Santo? Você guarda os mandamentos. Olhe para mim. Você ouve de coração, com desejo de viver a palavra. Não é chegar aqui na igreja e sentar de qualquer maneira, e ficar com a cabeça lá fora, pensando na doença. Será que Jesus vai me curar hoje? Ou eu vou ter que mudar de igreja? Não, você vai ter que guardar os mandamentos. Crer. Olha, Jesus está dando a receita, ele está colocando em termos práticos o que é crer. Na sequência ele está ensinando. Primeiro ele deu uma balinha: se você pedir em meu nome, você vai receber. Mas primeiro você tem que guardar o quê? Se guardar dos meus mandamentos. Se guardar, se me amardes, né? Guardareis os meus mandamentos. Pastor, como que eu recebo o Espírito Santo? Crer, vontade de representar Jesus, amém? Fé para pedir, disposição de obedecer, amém? Disposição de obedecer. Aí depois ele fala o quê? E eu, tem o quê? 16. E eu rogarei ao Pai, e eles vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique convosco para... Deus tira o Espírito Santo, irmão. Quando ele dá, ele não o quê? Ele não tira. Mas quando que ele dá? Olhe para cá. Ele só dá quando você se converte de verdade. Ah, pastor, mas como que pode eu perder o Espírito Santo? Não tem como perder. Quem Deus selou, não perde mais a salvação. Mas não perde por quê? Porque não vai retroceder. Não vai retroceder por quê? Porque é Deus que garante. Tem pastor que fala: não, vai perder o Espírito Santo. Ó, irmão, você vai perder o Espírito Santo. Não, vai perder se ele nunca ganhou. Aí ele não perdeu, ele nunca ganhou. Ele nunca ganhou. Amém? Quando você recebe o Espírito Santo, não tem volta. Quando você recebe o Espírito Santo, como que um homem que tem o Espírito Santo perde a salvação? Não tem sentido. Mas a palavra está dizendo o que aqui? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Promessa de Deus. Jesus não falou que Ele vai, para você tomar cuidado. Jesus disse que quando Ele dá o Espírito Santo, acabou, irmãos. Acabou. Quando Ele deu o Espírito Santo, você não vai voltar atrás mais, porque quem está te garantindo? Deus. Deus está te garantindo. Deus está te garantindo. Não era como era antes. Olha, presta atenção no que o pastor falou. Antes, o Espírito Santo Deus dava, e depois o quê? Depois tirava de acordo com o andamento da obra, do propósito. O propósito se cumpriu, de repente ele até tirava. Davi não perdeu o Espírito Santo. Apesar do pecado de Davi, a palavra diz que o Espírito Santo foi mantido em Davi, tanto que no Salmo 51, Davi ora e diz assim: não retires de mim o Espírito Santo. Davi pediu por quê? Porque ele sabia que Deus podia o quê?
podia tirar. Sansão, a Bíblia diz que ele foi para a batalha, ele levantou com o cabelinho dele já picado e falou assim: eu irei contra os filisteus como antes. Mas a Bíblia fala assim: mas ele não sabia que o Espírito Santo já havia sido retirado, Deus já havia saído, abandonado. E Sansão foi e perdeu. Furaram os olhos dele, levaram ele para a escravidão. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas agora não, na nova aliança acabou. Na nova aliança, quem é selado, está selado. Na nova aliança, quando Deus selou, é porque você correspondeu. A nossa luta, irmão, é essa aqui. A nossa luta maior aqui nessa busca é receber esse selo de Deus. Porque quando recebe o selo de Deus, o cara não vai sair mais, não vai recuar mais. Ah, pastor, fulano era homem de Deus, saiu da igreja. Não, se ele abandonou a Deus, é porque ele nunca foi de Deus. Nunca foi, irmãos. Não tem essa, senão é brincadeira. Peraí. Ah, o diabo, Deus libertou do diabo, depois o diabo veio e tomou de novo. Não existe. Não existe. Digam glória a Deus. Jesus está dizendo aqui: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí na sequência, aí eu vou fazer a minha parte. Eu vou rogar ao Pai para te abençoar, para te selar. Eu vou rogar ao Pai para te dar a marca da promessa. É isso que nós estamos precisando aqui. Pastor, obediência, disposição de obediência é o quê? Para Deus é atitude de fé. Não existe outra atitude de fé senão disposição de obediência. A disposição de obediência é regra? Não, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, na nova aliança, é lei da liberdade. Se Deus está falando para você não fazer certo tipo, não praticar certo tipo de conduta, você tem que se entregar e dizer assim: eu vou me esforçar e não vou praticar. Você tem que reconhecer que esse ato que você pratica é pecado. Por quê? Porque Deus está falando. Esse ato que você pratica, você tem que se arrepender para receber o perdão. E isso pode ser até depois do selo. Até depois do selo. Porque o selo é uma entrega de coração. O selo não depende de obras, mas depende de uma confissão sincera. O selo depende de crer, disposição de guardar, disposição de fazer a vontade de Deus. Amar a Jesus não é sentimento. Ah, eu amo Jesus. Aí canta uma canção, o cara chora. Aí a igreja enche de louvor, banda, é luz. Aí você fica ali todo entorpecido e diz assim: ah, hoje eu estou me sentindo muito bem. Mas não é isso. É uma convicção, irmãos, de todo o quê? A palavra tem que ser de coração. Você tem que dar a palavra para Deus. E Deus ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe se você está sendo fiel ou se você não está sendo fiel. E quando você é fiel, Ele te garante. Sabe por quê? Ele não vai deixar o diabo brincar com você mais. O diabo brincou com a gente lá atrás, ó. O diabo brincou com a gente lá atrás. Mas agora não. Agora, se Deus carimbar, Satanás está fora. Ele não tem direito mais na vida do Senhor. Ele não tem direito mais na sua vida, irmão. Mas você tem que ter essa certeza: pastor, eu estou em Cristo Jesus, eu creio em Jesus e vou continuar firme com Jesus. Porque aí, se você cair, você vai o quê? Se você cair, você vai levantar. Se você cair, você vai levantar, você não vai recuar. Tem gente que caiu e preferiu o quê? Abandona a obra, abandona o testemunho, mas diz assim: não, eu estou bem, é porque eu estou me recuperando. Aí começa rodando por fora. Não, você tem que continuar firme, você tem que buscar, você tem que pedir a Deus a restauração. Amém? Você tem que pedir a Deus a restauração. Você faz parte da família. Você quebrou a aliança, peça a Deus a restauração da aliança. Porque Ele não quebrou com você não, você quebrou com Ele. Então Jesus fala claramente: pastor, como que eu recebo o Espírito Santo? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Tem Espírito Santo temporário nessa era que nós estamos, irmão? A única certeza que você precisa, sabe qual? É a certeza que você tem o Espírito Santo. O resto, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Continua. Mas se eu tenho o Espírito Santo, você vai ter prazer de estar na igreja. Você não vai ficar vindo aqui porque você está com problema. Você vai vir aqui porque você tem compromisso com quem? Você vai vir aqui porque você sabe que aqui reúne a igreja de verdade. Você vai vir aqui não é porque aqui é bom, porque o pastor é isso, é aquilo, porque aqui o pessoal te agrada, não. Você vem porque você tem compromisso com quem? E aqui se presta um culto para Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então ele fala assim, aí ele diz mais assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo que o mundo não recebe. O mundo que não quer nada com Deus não recebe. Mas você que se comprometeu com Deus, você vai conhecer, você vai receber, esse Espírito vai habitar em você. Diga glória a Deus. Repetindo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tem dúvida quanto a receber o Espírito Santo? Tem alguém aí que tem dúvida quanto a receber o Espírito Santo? É só você pegar do versículo 12 para cá, que estão os requisitos para receber o Espírito Santo. Tudo se resume numa coisa, irmão. Olha para cá. Jesus não mudou a palavra, Jesus não jogou carga nas costas de ninguém, Ele não jogou obra para ninguém. Ele só disse que você tem que crer de todo o quê? Guardar não é guardar aqui, é guardar onde? É aqui. Glória a Deus. Pastor, então quer dizer que eu preciso guardar os mandamentos, ouvir de coração, com desejo de viver para Jesus. Aí Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo vai ficar com você para sempre. Para sempre. Não fique com medo de dizer assim: eu perdi a minha salvação. Não. Se você recebeu o Espírito Santo, você não perde a sua salvação, porque você está garantido. A palavra fala, irmãos, que o Espírito Santo é uma garantia de Deus. É um penhor. Penhor, Deus me dá penhor. Deus está querendo me dar o quê? Garantia. Garantia de quê? Garantia de que eu serei o quê? Serei o quê? Salvo, irmão. Pode falar. Se Deus está me dando garantia que eu serei salvo, por que eu não vou crer? Ah, não, pastor, o pastor lá falou que a salvação minha foi perdida. Mas é muito duro, sabe? Talvez esteja perdida porque você nunca foi. Davi nunca duvidou da salvação dele. Ele chegou diante de Deus na lei, no tempo da lei, e falou assim: o Senhor limpa o meu coração, me lava, me limpa da minha iniquidade. O Senhor tem prazer da pureza do coração. Digam glória a Deus. Abra no versículo 25, irmão, no mesmo versículo 25. No mesmo João 14, hein? Não muda não. Tenho-vos dito isso, estando o quê? Convosco.
mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho o quê? Tudo quanto vos tenho o quê? Tudo quanto vos tenho dito. O Consolador, o Espírito da verdade que está em nós, ele vai testificar de Cristo, ou seja, ele vai dar testemunho de Cristo através de, olhe para cá, irmãos, ele vai dar testemunho de Cristo através de nós. Digam glória a Deus. Pastor, eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. E Jesus continua ensinando do Espírito Santo. Vai no capítulo 16. Jesus continua ensinando sobre o Espírito Santo, no capítulo 16, olhe para cá. E ele diz, irmão, que a morte e a ressurreição era necessária. Ele começa a explicar para os discípulos, olhe para cá por favor, que a morte e a ressurreição fazia parte do plano de quem? E os discípulos não entendiam isso. Pastor, por que Jesus teve que morrer? Porque se ele não morresse, quem ia morrer era você. Se ele não morresse, quem iria morrer era você. Se ele não ressuscitasse, você também não iria ressuscitar. Mas para ele ressuscitar, ele precisava o quê? Ele precisava morrer. Ele precisava dar a vida dele, irmãos. Deus continua no capítulo 16 aqui ensinando sobre o Espírito Santo. Jesus fala, olha, minha morte e minha ressurreição, minha subida para o céu é necessária. Amém? Era necessária a morte, era necessário o quê? A ressurreição, senão não tinha boas novas. Senão não tinha boas novas para nós. Se o plano de Deus não fosse concluído, olha para mim, não tínhamos boas notícias. Não tínhamos salvação, não tínhamos perdão de pecado, não ia haver remoção de pecado, não haveria derrota da morte, o reino de Deus não iria se abrir para todos os que creem, amém? Então Jesus tinha que morrer. O Espírito Santo, irmãos, ele viria após. Jesus explica isso no versículo 8, olha o que ele fala. E quando, olha o que ele fala aqui, olha. E quando, não, ele disse assim no 7, olha. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu o quê? Olha a necessidade da ida dele. Era o plano de Deus. Que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não o quê? Jesus está dizendo, irmão, que o Consolador era a promessa maior de Deus para nós. O que é o Consolador, pastor? Garantia. O que é o Consolador, meu filho? Firmeza. Ah, pastor, não, firmeza. Amém? Não vai ficar meio barro, meio tijolo. Ai, pastor, e patinando. Não, firme, fica firme, irmão. O que está acontecendo? Levanta a cabeça. Ah, não, estou sendo humilhado, estou tendo que pedir, eu não sei o quê. Deus vai te dar a vitória. Deus vai mudar essa situação. Você é filho de Deus, então se sinta garantido. Se sinta garantido, confie no Pai, confie no seu Deus. Jesus falou aqui para eles, olha, eu digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, quer dizer, eu vou enviar. Ao mesmo tempo que ele diz que ele vai rogar ao Pai, depois ele fala assim, eu vou enviar. A humildade de Jesus. Ele que batizava com o Espírito Santo, ele falou, não, mas eu vou pedir a Deus. Olha a submissão dele. Jesus não era orgulhoso, apesar de ter autoridade, apesar de ter a glória de Deus dentro do coração dele, mas ele não era orgulhoso. Vocês estão entendendo, amém? Tem opção de pastor hoje orgulhoso,
se acha metido, bobo, sobe no altar para falar palhaçada, como que a casa dele é, e o carro, eu tenho prosperidade, na minha casa tem isso, eu tenho uma televisão de não sei quantas polegadas no banheiro, eu tenho outra televisão na cozinha, e não sei mais o que. Amém? Ah, pastor, eu nunca ouvi isso não. Ainda bem. Mas se você começar a rodar por aí, você vai ouvir. Falta humildade, irmãos. Sobra orgulho, falta humildade. Jesus fala assim: olha, se eu for enviar, vou-lo-ei. E quando ele vier, aí ele começa a falar: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus começa a explicar: o Espírito Santo virá porque vocês creem em Deus. Aí quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer do pecado, ele vai revelar a justiça em Cristo, que Cristo é a justiça de Deus para ser imputada para cada um de vocês, e vai assegurar o julgamento sobre Satanás. Juízo, irmão, aqui não é para nós. Tem gente que acha que o inferno foi feito para o ser humano, mas não foi não. O inferno, o juízo, o julgamento de Cristo é para o diabo. Por que o senhor diz isso? Porque o próprio Deus diz na palavra que ele espera que todos se convertam. O próprio Deus diz que ele deseja que todos se convertam, que todos conheçam a vontade de Deus e se convertam. Por isso que eu digo que ninguém nasceu para ir para o inferno. Apesar de Deus saber, mas ninguém nasceu para ir para o inferno. Amém? Ninguém nasceu para ir para o inferno. Todo mundo tem a oportunidade da conversão. Mas quem endureceu o coração, Deus vai mudar o plano. Qual é o plano, pastor? Salvar todo mundo. Amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo, ou seja, amou todas as pessoas. Não teve um que ficou fora do amor de Deus. Mas somente será salvo aquele que crê será salvo. Aquele que crê, a alma não perecerá. Nós estamos tendo a nossa oportunidade, irmãos. Nós estamos tendo a nossa oportunidade, pastor. O Espírito Santo vem e ainda faz uma obra, me convence do pecado, revela a justiça que é Cristo, convence o mundo do pecado, da justiça. Por que da justiça? Porque ele convence o mundo que a justiça é Cristo. Por que a justiça é Cristo? Porque nós não temos justiça. Amém? Porque nós não temos justiça própria. Isso é muito bom você entender, porque muitas vezes você fala assim: eu não tenho defeito nenhum. Igual uma irmã que era daqui dessa igreja, quando falava uma coisa com ela: eu não faço mal a ninguém, pastor. Mas a pior coisa que tem é essa cegueira e orgulho espiritual. A pessoa é carregada e ela diz que não faz mal a ninguém. Ah, eu não tenho não, pastor, não é comigo não. Não, isso aí não é comigo não, eu não sou culpada de nada. Sempre sai pela tangente. Mas Jesus convencerá o mundo do pecado, da justiça, que é a nossa salvação, e do juízo. Do juízo por quê? Aí a palavra diz, olha, do pecado porque não crê em mim, por causa da incredulidade. Então nós temos que nos converter da incredulidade. Da justiça porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está o quê? Jesus falou que nós estamos julgados. O príncipe deste mundo é quem? O diabo. O julgamento era para nós ou é para o diabo? É para o diabo. Aí você fala assim, fulano, Deus vai mandar você para o inferno. Mas vai mandar, sabe por quê? Porque você não vai se converter. Só se você não se converter. Você vai para o inferno, sabe se você não fizer o quê? Não amar Cristo, guardando a palavra dele no seu coração. Deus não está mandando você fazer nada não. Ele vai fazer, Ele vai te garantir, Ele vai te converter, Ele vai te dar condição de obedecer. Por quê? Porque Ele vai te selar com o Espírito Santo.
Ele vai dizer, eu estou ansioso, pastor, porque até hoje eu ainda sinto que eu sou desobediente. Você tem que ter certeza da sua o quê? Da sua salvação. Você tem que ter fé em Cristo. Você tem que ter fé em Jesus Cristo. Então ele disse, olha, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e de quê? Do juízo. Diga glória a Deus. Convencer do pecado, revelar a justiça, assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Glória a Deus. E Jesus, irmão, vai ressuscitar cada um de nós da morte. Amém? Ele ressuscitaria da morte e nós vamos ressuscitar da morte. Ele ressuscitaria da morte por quê? Porque Ele é a nossa justiça. Ele ressuscitaria da morte por quê, pastor? Porque Ele é Deus, porque Ele é santo. Aqui Jesus está confirmando que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus. E nós temos que crer nisso. Isso é imprescindível, pastor? Mas isso vem, esse convencimento aqui vem a partir do momento que a gente se converte. A cada dia nós temos convicção que Jesus é Filho de Deus. Amém? E Ele vai ressuscitar da morte, pastor? Vai. Ele vai receber, por quê? Porque Ele é justo, então ele tem que viver. Ele confirma que Ele é Deus, amém? Ele confirma que os nossos pecados estão perdoados. Ele vai viver, Ele vai ressuscitar. Ele nos representa diante de Deus. Ele venceu a morte. Nós ressuscitaremos também. Digam glória a Deus. Mas tudo através de Jesus Cristo. Tudo através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pastor, eu quero receber essa garantia de Deus. Você vai ter que orar. Você vai ter que se entregar de todo o coração. Você vai ter que crer. Isso não é difícil. É uma concentração em Deus mais pura. É um coração mais voltado para o reino do que para as suas coisas. A igreja ela tem tirado as pessoas do alvo verdadeiro que é Cristo e colocado as pessoas nos seus interesses pessoais. Mas hoje nós vamos voltar para o alvo verdadeiro que é Jesus. Amém? Fecha a Bíblia.